4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Mistério para a Polícia de Marília. Esqueleto e, ao que parece, de uma mulher é encontrado às margens da BR-153. A investigação policial já começou. O tráfico de drogas continua pesado em Marília e em toda a região. O juro do cheque especial continua batendo recorde. E a gente vai falar também sobre investimentos na área econômica. Especialista é nosso convidado especial. Começa a nova fase do Campeonato Paulista e no futebol. A Argentina perde o amistoso para a Venezuela e a seleção brasileira tem amistoso caça-níquel neste sábado contra o Panamá. Bem, número de condomínios em Marília cresce cada vez mais. Muita dúvida jurídica com relação a esse assunto. A advogada especialista em condomínio vai dar dicas importantes para você. Sejusc Itinerante. O evento acontece neste sábado em Veracruz e também no Dia Mundial da Água. A dica para realmente se comemorar a data, para se destacar a data, a gente vai falar também sobre o tema aqui no 4. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E a gente começa falando sobre economia. Cuidado com os juros, começando pelo cartão de crédito e o cheque especial. A Elisângela e o marido já se enrolaram na bola de neve do cheque especial. Você vai meio que se acomodando, né? Porque é aquilo, né? Tá fácil ali. A solução foi procurar juros menores para a dívida não ficar ainda maior. A gente fez um empréstimo consignado, meu marido é funcionário público, então a taxa de juros é bem mais em conta. Estava pagando R$300 por mês de cheque especial, onde se eu fizesse para quitar e fizesse esse empréstimo, pagar tipo assim 10 meses, eu pagaria 150, 180 por mês. Então assim, que dá essa diferença da metade do preço, né? Apesar dos juros da economia estarem caindo de forma rápida, o consumidor não percebe isso no bolso. E a taxa do cheque especial é uma das mais altas, em média 300% ao ano. O Banco Central quer adotar novas regras para esse tipo de crédito, para diminuir a inadimplência e o endividamento. As novas regras, que ainda estão em fase de discussão, determinariam prazos maiores com encargos menores, de forma semelhante ao crédito rotativo do cartão de crédito. O que, na opinião desta economista do Instituto de Defesa do Consumidor, não resolve o problema. Nós assistimos com cartões de crédito, retirou-se a taxa do rotativo para além de 30 dias, mas em compensação a taxa do cartão no parcelamento sofreu um aumento, então tem uma compensação. Nesse caso do cheque especial, eu estou entendendo que, como o Banco Central ainda não se pronunciou, é possível que vá acontecer os bancos adotando políticas próprias, aí, cada um adotando uma regra. Enquanto a discussão acontece, a Elisângela sabe que não adianta. Tem que tentar resistir à tentação do crédito fácil. O banco mesmo, ele vai aumentando o seu limite e você vai perdendo o controle mesmo. Então é aquilo, é uma questão de você pegar e se controlar mesmo. Cheque especial, o cartão de crédito, como a gente tem debatido aqui com especialistas da área econômica, cuidado com a inadimplência. A falta de planejamento continua sendo realmente um grande perigo para a economia e, é claro, para a população. E a gente continua falando sobre economia e investimentos. Você tem
dinheiro para fazer investimentos, qual a melhor dica? No momento complicado, estou vendo agora aqui, o dólar chega a R$ 3,90, maior valor em 2 anos com a crise entre os três poderes. Pois é, foi uma semana conturbada entre os três poderes no momento em que, inclusive, o presidente da Câmara Federal, Maia, diz que o presidente Bolsonaro terá que articular a aprovação para o governo da reforma previdenciária. Aliás, uma sexta-feira que teve manifestações do movimento sindical contra a reforma em todo o território nacional, inclusive aqui em Marília. Mas, para dar dicas sobre investimentos, um especialista, nosso convidado, Fábio Furlan. Fábio, boa noite. Boa noite, José. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje falando com vocês e com o pessoal aí de casa. Quem é o profissional Fábio Furlan? Bom, eu sou investidor profissional. Colocando o próximo. Desculpe. Sou investidor profissional e assessor de investimentos. Assessor de investimentos é uma carreira relativamente recente no Brasil. Ela é muito divulgada, ela é muito importante nos países mais desenvolvidos, onde eles são chamados de advisors. E eu, como assessor de investimentos, tenho como objetivo ajudar o investidor a alocar da melhor maneira possível o seu dinheiro e da maneira mais segura possível. Bem, mudou o governo, saiu o Temer, que inclusive está preso no momento, afetando também, como não, até o momento da economia, entrou o governo Bolsonaro, a expectativa é recuperação dessa economia. Momento do investimento, como está na sua opinião em termos de Brasil? Sim, a gente vive um momento nessa exata hora em que há uma expectativa muito boa de retomada do crescimento, muito centrada na questão da reforma da Previdência, e, ao mesmo tempo, a gente sofre com os ruídos políticos que acabam interferindo ou gerando uma certa incerteza no investidor. Da mesma forma que essa incerteza retrai o investidor, também abre oportunidades de investimento. Hoje, por exemplo, eu posso dar o exemplo de hoje e de ontem. A Bolsa, no jargão dos investidores, a Bolsa derreteu, ela perdeu um percentual importante ontem, outro percentual importante hoje, porém, ao mesmo tempo, as taxas de juros futuras, as taxas de juros do Tesouro Direto, por exemplo, que é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, aumentaram. Então, isso gerou uma oportunidade de investimento, até mesmo para o pequeno investidor. Momento, capital para investimento, como está na sua opinião? Desde o início da crise, que se arrasta já há quase 5 anos, houve, de certa forma, uma retração do capital disponível para o investimento. Por outro lado, aumentou-se muito o interesse por se entender e por se investir. O brasileiro está começando a aprender que ele necessita conhecer ferramentas de investimento, que ele precisa conhecer profissionais da área de investimento, nos quais eu me incluo, que ele precisa procurar alternativas de investimento além daquelas que ele conhecia. Então, eu vejo que, embora tenha havido uma retração do montante para investimento nos últimos tempos, o interesse aumentou. E aí, uma vez aumentando-se o interesse, há uma possibilidade maior do investidor, mesmo que pequeno, conseguir encontrar oportunidades para investir o dinheiro. Aliás, você comentou um assunto interessante. O pequeno, exatamente pelo fato, entre aspas, de ele ser pequeno, ele pensa logo só na caderneta de poupança. E não é só isso. Você comenta. Não. A caderneta de poupança, ela foi, por muito tempo, talvez a única ferramenta para o pequeno investidor alocar o seu dinheiro. Porém, desde o final da década retrasada, então lá ainda no final dos anos 90, começaram a surgir outras ferramentas que permitem o pequeno investidor, com um pequeno montante a partir de R$30, poder investir melhor do que ele investe na caderneta de poupança, com rentabilidade melhor e com mais segurança. Aliás, essa é uma palavra-chave também. Já tivemos exemplos aí altamente negativos no passado. Segurança. E aí?
Furlan. Há investimentos para todo tipo de investidor. Então, na assessoria de investimentos que nós fazemos, nós sempre identificamos qual é o perfil do investidor. Qual é o perfil dele? Ele aceita risco ou ele não aceita risco? Ele está buscando só rentabilidade ou ele está buscando somente segurança? Ele precisa de liquidez? Por que ele está investindo? Por que ele está guardando o seu dinheiro? Ele tem algum plano? Qual é o plano dele? Em quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem para chegar nesse objetivo que ele quer? Qual é a capacidade de poupança que ele tem todos os meses? Todos esses fatores a gente integra numa análise do perfil do investidor e da capacidade de investimento do cliente junto com seus objetivos para traçar um plano de investimento que seja o mais seguro possível dentro do perfil de risco que o próprio investidor coloca para a gente. Aliás, desde a educação básica, o brasileiro não tem o preparo para poupar e muito menos quando chega à idade adulto, ou seja, após o trabalho, atividade profissional, investir. Esse é um problema muito sério de Brasil, não, Fábio? Sim, o brasileiro, e isso não diz respeito a nenhum tipo de estratificação social. Mesmo quem tem pouco dinheiro ou quem tem muito dinheiro, normalmente tem baixa educação para investimentos. Não conhece, às vezes, as ferramentas, e quando conhece, quando começa a aprender, ele se torna uma pessoa interessadíssima em conhecer, em se desenvolver mais como investidor. E depois, ele mesmo começa a assumir as rédeas dos seus investimentos, conseguindo investir melhor, com uma melhor performance e até mesmo com uma melhor segurança do que ele tinha. Educação financeira é algo fundamental, sobretudo num país como o nosso. Num país que todos nós sabemos, conhecemos a história do país, nos gera muitas incertezas a respeito do presente e a respeito do futuro. Então, a educação financeira é realmente um ponto, um tópico fundamental que nós precisamos desenvolver em todas as pessoas, desde criança até os investidores mais acostumados a investir seu dinheiro. Para dicas sobre investimentos, onde localizá-lo? Há investimentos para todos os perfis. Existe uma lenda no mercado de que existe o investimento, aquele investimento que é o melhor investimento. Esse melhor investimento não existe. Existe o melhor investimento para cada uma das pessoas. O melhor investimento para mim, provavelmente não seja o melhor investimento para quem nos está ouvindo. Pode não ser o melhor investimento para você. É preciso que cada pessoa consiga entender exatamente o porquê que está investindo, que ele consiga entender quais são as ferramentas para chegar nos seus objetivos e aí sim começar a investir. Eu sou um profissional que me coloco à disposição das pessoas, junto ao meu escritório, para poder orientar as pessoas nos seus investimentos e para que eles possam investir melhor e conseguir construir de maneira saudável o seu patrimônio financeiro. Muito bem. Obrigado, Fábio Furlan, especialista em investimentos. Uma data que não pode passar em branco. O Dia Mundial da Água. É uma questão também de educação. A água é um bem finito. A água doce. Confira. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce e apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu.
As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi e em 4 anos desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda?